verso 7 ao verso 11. O tema da palavra que hoje eu quero compartilhar com os irmãos é como se tornar grande aos olhos de Jesus. Como tornar-se grande aos olhos de Jesus. Mateus capítulo 11, eu lerei na minha Bíblia, do versículo 7 ao versículo 11, você vai acompanhar aí na sua Bíblia ou no texto bíblico projetado. Mateus 11, 7 a 11. Amém? Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém? Meus queridos, como tornar-se grande aos olhos de Jesus? Eu acredito que existe uma questão, uma pergunta silenciosa que tem governado e dirigido a vida de muita gente. E a pergunta tem a ver com: será que eu estou sendo visto pelas pessoas? Muitas pessoas estão sendo dirigidas por essa ideia: será que eu estou sendo reconhecido pelas pessoas? Será que as pessoas estão me percebendo? A vida de muitas pessoas tem sido guiada por esse sentimento, essa necessidade de ser observado, de ser visto, de ser reconhecido e ser considerado alguém grande, relevante. A gente vive num tempo em que a grandeza de uma pessoa tem sido estabelecida por números. A grandeza de uma pessoa está sendo quantificada pela quantidade, por exemplo, de seguidores que ela tem numa rede social. Então, se você tem muitos seguidores em sua rede social, isso pode definir na nossa sociedade a sua grandeza ou a sua pequenez. A grandeza de uma pessoa começa a ser definida na nossa sociedade também por quantos likes você recebe no seu canal, na sua postagem. Então, vivemos num tempo em que as pessoas estão buscando grandeza nesses termos, buscando grandeza nesse sentido. Mas eu preciso hoje lhe trazer uma questão que tem que nos incomodar, tem que te incomodar. E se você chegasse à conclusão de que você não está sendo observado por ninguém, visto por ninguém, sua rede social ela é absolutamente irrelevante para as pessoas. Aquilo que você posta não tem nenhuma influência sobre a vida das pessoas. E se você descobrir que de fato você é um anônimo na nossa sociedade, isso vai determinar o seu sentimento acerca de quem você é, da sua grandeza. Porque se isso influenciar o seu sentimento acerca
da sua grandeza, então significa que você tem buscado ser grande, não aos olhos de Deus, você tem buscado grandeza aos olhos deste mundo. Porque, irmãos, é bem possível que na nossa sociedade você encontre pessoas que aqui na terra são muito bem aplaudidas, mas no céu são completamente irrelevantes. Aqui na terra são pessoas altamente populares, mas no céu são pessoas totalmente desconhecidas. E aí a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, onde Jesus está falando de um homem que aos olhos da sua sociedade não tinha grandeza nenhuma. Mas Jesus vai dizer que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que ele, João Batista. Olha que curioso, irmãos. É Jesus quem está dizendo que dentre os nascidos de mulher não houve rei, não houve profeta, não houve filósofo, não houve nenhum engenheiro, não houve nenhum médico, não houve nenhum imperador, não teve nenhum governador, não houve ninguém maior do que este João Batista. Ou seja, é este homem que aos olhos dos homens é pequeno, mas aos olhos de Jesus ele tem muita grandeza. E é interessante que quando você lê o Evangelho de Lucas e observa o anúncio que o anjo Gabriel faz aos pais de João Batista, Isabel e Zacarias, acerca do nascimento do João Batista, o anjo diz assim para eles: pois será grande aos olhos do Senhor. Antes de nascer, o João Batista já estava sendo predito como alguém que seria grande, não aos olhos dos homens, mas ele seria grande aos olhos do Senhor. Diante de quem você quer ser grande? Diante de quem você quer buscar grandeza? Eu gostaria de encorajar você, em nome de Jesus, a buscar ser grande aos olhos do Senhor. Seja grande aos olhos do Senhor. E aí nós vamos olhar para o João Batista. E nós vamos buscar em João Batista esse modelo. Porque ele é esse homem grande aos olhos do Senhor. Ele é esse quem Jesus disse que não houve ninguém maior do que ele. Então, o que há no João Batista e que nós podemos copiar e que nós podemos trazer para a nossa vida e reproduzir para que a gente também seja grande aos olhos do Senhor? Eu quero aqui então olhar para João Batista, especialmente esse texto que nós lemos, e fazer alguns apontamentos. Se você, meu querido, quer ser grande aos olhos do Senhor, em primeiro lugar, ouse se posicionar de acordo com os princípios e valores da sua fé. Tenha a ousadia, tenha a coragem de se posicionar de forma firme, de acordo com os seus princípios de fé, de acordo com os seus valores espirituais firmados no Evangelho. Porque veja que interessante, o Mateus 11, versículo 7, Jesus diz assim, o texto diz: enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. E o que Jesus diz? Ele diz: o que vocês foram ver no deserto? Porque João Batista, irmãos, era um pregador do deserto. As pessoas iam até o deserto para ouvir a sua pregação. E ele pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O caniço, irmãos, uma figura para ajudar você a entender, é o caule, por exemplo, do trigo. Tá? É aquele caule fininho,
ele é oco por dentro, então ele é leve. Um outro exemplo pode ser um broto de bambu, que também é bem fininho, ele é oco, e quando o vento bate nesse caniço, se o vento bate para o norte, ele se inclina para o norte, se o vento bate para o sul, ele se inclina para o sul, se o vento não bate, ele fica onde está. Por quê? Porque ele é flexível, ele é maleável, ele é totalmente influenciado pela direção do vento. E Jesus então está dizendo: o que vocês estão vendo? Um caniço levado pelo vento? Não, Jesus está querendo dizer: não, vocês estão vendo uma árvore frondosa, rígida, um homem firme, cuja mensagem não é guiada pelos interesses desse mundo, um homem que tem a firmeza no seu caráter e não negocia a sua fé. Jesus está dizendo, ele não é como um caniço agitado pelo vento, é um homem firme, cuja fé é inabalável, cujos valores e princípios não são negociáveis. Então, irmãos, o que Jesus está destacando em João Batista ele não é como um caniço que é levado pelo vento. E isso, irmãos, é completamente observável na vida do João Batista. Por exemplo, o João Batista, ele se posicionou de uma forma muito firme ante um grupo religioso muito influente, que eram os fariseus. A Bíblia diz para nós, lá em Mateus 3, versículos 7 e 8, o seguinte: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? João Batista está dizendo para esses religiosos da sua época. E ele então conclui, Mateus 3,8, deem fruto que mostra arrependimento. Então veja, quando os religiosos vêm até João Batista, sinalizam que querem ser simpáticos àquilo que João Batista está pregando, ele se posiciona de forma ousada, dizendo: o evangelho que eu estou pregando, a palavra que eu estou pregando, exigirá de vocês mudança. E mudança é uma coisa que eu não estou vendo em vocês como disposição. Ele se posiciona. Num outro momento, conforme diz Lucas 3,19, João Batista, ele se posiciona de forma corajosa e ousada contra o pecado do governador Herodes. O Herodes, irmãos, foi lá e tirou a esposa do seu próprio irmão. Comete, irmãos, um pecado de adultério, de forma escandalosa, pública. Um homem que tem autoridade política, um homem que tem influência sobre o povo. E João Batista, irmãos, diante daquele escândalo, diz então a Bíblia para nós, em Lucas 3,19, todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito. Então veja que João Batista, diante daquele escândalo, ele se posiciona. Ele não está preocupado em fazer algum tipo de conchavo político para ter algum tipo de benefício social, econômico, político. Ele não está preocupado com isso, porque ele não é um caniço agitado pelo vento. Ele é alguém que está firme. Portanto, meus queridos, se você quer ser, de fato, alguém grande aos olhos de Jesus, você precisa ser essa pessoa que ouse se posicionar de forma firme, sem negociar a sua fé, sem abrir mão dos seus valores, suas convicções espirituais em Cristo. Mas veja, quantas pessoas que mesmo dizendo-se cristãs, elas estão nesse mundo como um caniço. Elas acabam moldando a sua mensagem
para ser aceita num grupo, elas acabam cedendo na sua postura para se afirmar diante da sociedade, elas acabam abrindo mão de algumas convicções espirituais que deveriam ser inegociáveis, mas eles negociam, porque eles querem de alguma forma receber os aplausos das pessoas. Ora, se você, meu querido, é alguém que está cedendo, está se colocando como esse caniço fraco, aos olhos de Jesus você não vai conseguir encontrar grandeza, não vai. Aliás, irmãos, quando a gente olha o livro do Apocalipse, e então lá nós encontramos um texto em que João vai fazer um levantamento de uma série de características das pessoas que não herdarão o reino de Deus. E é curioso, então, que Apocalipse 21, versículo 8, dentre as características das pessoas que João diz que não vão herdar o reino de Deus, ele diz assim: mas os covardes, depois ele diz: os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. Então veja que curioso, irmãos, você lê uma passagem dessa e você vê João colocando os covardes na mesma lista dos incrédulos, depravados, assassinos, as pessoas que são imorais sexualmente. Mas quem são esses covardes? Os covardes, irmãos, são exatamente aquelas pessoas que não tiveram a altivez, não tiveram a força, a fibra moral e espiritual para se posicionarem diante de um mundo corrompido e perdido. Abriram mão das suas convicções espirituais mais firmes. Por quê? Porque preferiram ser grandes diante dos olhos dos homens. E se esqueceram que o que vale a pena para nós é sermos grandes aos olhos de Jesus. Por isso, meu querido, se você quer ser grande aos olhos de Jesus, você precisa ter a ousadia de se posicionar com firmeza, não negociando os seus princípios e valores espirituais. João Batista foi assim. Isso custou a João Batista ser odiado pelos religiosos. Isso custou literalmente a cabeça de João Batista. Ele foi decapitado exatamente porque ele resolveu expor publicamente o escândalo de Herodes e da sua esposa Herodias como um pecado vexatório, abominável. E por conta disso, ele morreu decapitado. Ou seja, se você quer ser grande aos olhos de Jesus, talvez você tenha que pagar o preço de não gozar da simpatia das pessoas da nossa sociedade. Você terá que pagar o preço de não receber o prestígio das pessoas da nossa sociedade. Mas o que importa, irmãos? O que importa? O que importa? O que importa para nós é sermos grandes aos olhos de Jesus. Amém? Segundo lugar, se você quer ser grande aos olhos de Jesus, faça da simplicidade o seu estilo de vida. Faça da simplicidade o seu estilo de vida. Olha, irmãos, João Batista, dentre muitas características, talvez a simplicidade é aquela que mais lhe destaca. Porque veja, o versículo 8 do Mateus 11, o texto que lemos inicialmente, diz assim: ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Jesus está dizendo: vocês foram ver um homem que se veste luxuosamente? Vocês foram ver um homem que se veste de forma excessiva? Vocês foram ver um homem cheio de vaidade? Não. Mateus 3, versículo 4 diz que as roupas de João eram feitas de pelos de camelo. Ele usava como cinto o couro na cintura,
O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E ele pregava e morava no deserto. Então vejam bem, o estilo de vida de João Batista, irmãos, revelava uma alma simples. Sua moradia, o deserto, sua vestimenta, pele de camelo, seu alimento, gafanhotos, mel silvestre. Então João Batista, que é um profeta, cuja missão era ser o precursor do ministério de Jesus. Então veja, há muita importância no seu trabalho, mas o João Batista não vem com estardalhaço. O João Batista não vem com sofisticação. O João Batista, ele não vem com excessos. O João Batista, ele não vem com pompas. Ele não quer tocar trombetas, chamando atenção para si, atraindo as luzes dos holofotes sobre si. Não, o João Batista, ele vem carregado, ele vem vestido de simplicidade. E é exatamente esse aspecto, que é um dos aspectos da vida de João Batista, que certamente Jesus observa e faz de João Batista um homem que é grande aos seus olhos. Portanto, meus queridos, eu e você, nós precisamos fazer da nossa alma uma alma simples, para que a gente tenha um estilo de vida marcado pela simplicidade. A simplicidade, irmãos, é uma das virtudes mais libertadoras, sabia? Simplicidade é uma das virtudes mais libertadoras, porque eu vou colocar aqui como contrário da simplicidade a vaidade. A vaidade, meus queridos, ela nos torna escravos. A vaidade, ela nos aprisiona, nos escraviza. Ela nos torna escravos da necessidade, por exemplo, de sermos reconhecidos o tempo todo. A vaidade faz com que a gente se torne escravos da necessidade de que as pessoas lancem luzes sobre o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente constrói. A vaidade faz com que a gente se torne necessitado de reconhecimento, de elogios, de aplausos. A vaidade faz com que a gente tenha necessidade de ser visto, de ser percebido. E não há algo mais, irmãos, triste, escravizador do que você viver dependente dessas coisas. Não há algo que te coloque num caminho de maior frustração do que criar essa necessidade, essa expectativa de receber aplausos, de receber reconhecimento, de ser ovacionado. Irmãos, isso é uma vida de escravidão. Mas quando você entrega a sua alma à simplicidade, você se liberta disso. E aí, meu querido, você está livre. Livre para dirigir a sua vida, não em função da aprovação das pessoas, para dirigir a sua vida sem a necessidade de ser elogiado, dirigir a sua vida, sabe, para ser quem você é, porque quem é escravo da necessidade do reconhecimento, via de regra acaba se tornando uma pessoa, uma versão de si que não é real. Você se torna alguém que você não é, para agradar pessoas que você nem conhece. E não tem uma coisa que nos diminui e que nos adoece do que ter que todos os dias nos vestir de um personagem que não somos. Ser quem nós não somos. A simplicidade nos liberta dessa vaidade. Ela nos permite ser quem somos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A vaidade, irmãos, ela é essa parte em nós que quer ser admirada, essa parte em nós que quer ser glorificada, essa parte em nós que quer honrarias. Mas a simplicidade, irmãos,
ela nos coloca num caminho completamente diferente. O foco de alguém carregado de simplicidade não está em si. O foco de João Batista não estava em si. O foco de João Batista estava em Jesus. Mas quando a gente fala de simplicidade, irmãos, a gente precisa tomar alguns cuidados. Porque tem gente que acha que simplicidade são coisas, ou são comportamentos, ou são atitudes que não tem nada a ver com simplicidade. Por exemplo, tem gente que acha que simplicidade é ser pobre. Não é verdade? Tem gente que acha que ser pobre é ser uma pessoa simples. Não. Tem muita gente rica e que é simples. E tem muito pobre vaidoso, não é verdade? Então ser pobre não é ser simples. Pobreza não é sinônimo de simplicidade. Simplicidade também não significa ser ignorante. Porque existem pessoas que gostam de cultivar a ignorância como se a ignorância fosse simplicidade. Como se alguém que busca o conhecimento por meio do estudo, por meio da leitura, sabe, ele quer se desenvolver intelectualmente, é como se essa pessoa não fosse uma pessoa simples. Então tem pessoas que eles acham que simplicidade tem a ver com ignorância. Fala errado, né? Ele não está comprometido com o conhecimento. Não é porque eu sou simples, não. Isso é ignorância. Isso não é simplicidade. Tá? Simplicidade também, irmãos, não significa fazer as coisas de forma relaxada. Tem muita gente que acha que ser simples é fazer as coisas de qualquer jeito. Não, eu faço assim, eu sou simples, né? Eu sou simples, por isso que eu lavo a louça mal lavado, né? Eu limpo a casa de qualquer jeito. As coisas na igreja também eu faço de qualquer jeito, porque eu sou simples. Eu sou simples. Não, meu irmão, ser relaxado não é sinônimo de simplicidade, não. É sinônimo de relaxo mesmo, mas simplicidade não. Tá? Simplicidade, tem gente que acha que simplicidade também é o desprezo por aquilo que é belo e aquilo que tem boa aparência. Então ele acha que ser simples é se vestir de qualquer jeito. Aquela mulher que acha que ser simples é não arrumar o cabelo, é não passar uma maquiagem, é não cuidar do corpo. É porque eu sou simples. Não, isso não é simplicidade, não. Isso é desleixo. Entendeu? Isso é desleixo. Eu sou simples, eu ando com roupa amarrotada mesmo. Não, isso não é. Pode ser outra coisa, mas simplicidade não é. Entendeu? Eu sou simples, pastor. Não. Gostar de coisa feia não é simplicidade. Das coisas feias. Não é simplicidade. Isso é mau gosto. Mas simplicidade isso não é. Então eu digo essas coisas para corrigir a questão da simplicidade, que tem gente que acha que simplicidade dessas coisas. Não, irmãos, simplicidade é uma coisa muito mais profunda. E aí eu preciso voltar no conceito de vaidade. Vaidade, quando você vai no dicionário da língua portuguesa, uma das definições de vaidade é aquilo que é vão, vaidade é aquilo que é vazio. Vaidade é aquilo que não tem conteúdo. Então, o que é uma pessoa vaidosa com base nessa definição de vaidade? Vaidoso é aquela pessoa que é vazia. Mas aqui eu vou classificar. Vaidoso é aquela pessoa que é vazia das coisas nobres. Mas ela é cheia de si mesma. O vaidoso é cheio de si mesmo e vazio das coisas nobres. A pessoa simples é o contrário disso. A pessoa simples é vazia de si mesma, mas ela é cheia das coisas nobres do reino de Deus. O João Batista era simples. Não é só porque ele comia, se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Não é porque ele se vestia de roupa de camelo, seu cinto era um couro, porque morava no deserto. Não, o João Batista, sobretudo, era um homem simples, porque ele era um homem vazio de si. Não tinha vaidade.
E era um homem cheio do quê? Cheio das coisas nobres do reino de Deus. Então o Senhor nos chama a simplicidade. Pessoas simples são pessoas que Jesus olha e atribui a elas grandeza. Amém? Terceiro, se você quer ser grande aos olhos de Jesus, desenvolva um coração humilde. Desenvolva um coração humilde. A gente acabou de falar da simplicidade. A simplicidade e a humildade, irmãos, são virtudes que sempre caminham de mãos dadas. Simplicidade e humildade são virtudes que a gente pode chamar, elas são irmãs gêmeas. Não são a mesma coisa, mas elas sempre caminham lado a lado. E João Batista, irmãos, é um homem também carregado, não só de simplicidade, mas é um homem carregado de completa humildade. Pensa num sujeito humilde, esse homem é João Batista. João Batista. Olha que interessante. Quando João Batista, ele era primo de Jesus. Ele era primo de Jesus. O João Batista tinha como clareza o seu ministério, a sua missão. O papel dele era preparar o caminho para o ministério de Jesus. E João Batista, então, irmãos, ele começa a pregar a palavra do Senhor, ele começa a chamar as pessoas ao arrependimento. E diz a Bíblia, então, que as pessoas começaram a fluir até João. As pessoas iam ao deserto para ouvir o que João estava pregando. Mas João Batista, irmãos, ele não se deixou encantar, ele não se deslumbrou com aquela multidão que ia atrás dele para ouvir o que ele tinha a dizer. De maneira que ele próprio diz assim, no capítulo 3, versículo 11, Mateus 3, 11, ele diz: eu os batizo com água para o arrependimento. Porque o João Batista, ele começa a batizar as pessoas. As pessoas vinham até ele, ele batizava as pessoas no Rio Jordão. E ele diz assim: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Talvez a gente não entenda um pouquinho essa expressão idiomática que João usa. Não sou digno nem de levar as suas sandálias. O pé, irmãos, era a parte do corpo considerada a menor das partes. Era a parte imunda do corpo. As sandálias, então, irmãos, é a peça do vestuário de menor prestígio. João está dizendo: Jesus, aquele que vem após mim, ele é tão superior a mim, ele é tão maior do que eu, ele é tão mais sublime que eu sou tão pequeno, e tão pequeno perto dele, que eu não sou digno nem de levar suas sandálias. Eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Olha a humildade de João, irmãos. Olha a humildade de João. Aí, irmãos, Jesus começa o seu ministério. As pessoas então começam a deixar a igreja do João Batista, porque João Batista tinha os seus discípulos, João Batista tinha os seus seguidores. Aí as pessoas então começam a olhar para Jesus e começam a seguir Jesus. Então aquele público que estava dando atenção a João começa a se voltar para Jesus, e aqueles discípulos mais leais a João Batista vão trazer-lhe uma situação um tanto provocativa. Porque diz o João 3, versículo 26 a 30, o seguinte: eles se dirigiram a João 3, 26 a 30, eles se dirigiram a João e lhes disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Jesus. Todos estão se dirigindo para ele. O povo parou de vir atrás do Senhor. Senhor, acabei de olhar aqui sua postagem, ninguém curtiu. Aqui, aí, Jesus acabou de fazer lá uma live, olha quantos seguidores. Lá, ninguém está vendo sua live mais. Aqui,
Ó, deixaram de seguir sua página. Só hoje nós perdemos quanto? 200 seguidores. Deixa eu ver aqui, ó. Ih, a página de Jesus aqui, João Batista. Tá, ó, o povo está migrando para lá. Aí João Batista respondeu, João 3, versículo 27. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende, o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Fiquem tranquilos, está tudo dando certo. Está ocorrendo tudo como estava planejado. O meu papel era sumir, desaparecer. O meu papel era realmente cair em completa irrelevância, para que ele ganhe destaque, ele cresça, ele seja relevante. Veja a humildade de João, irmãos. Por isso Jesus olha para João e diz, João Batista não houve ninguém maior do que ele, mas também talvez não houve ninguém mais humilde do que esse homem. Portanto, meus queridos, eu e você somos convidados a desenvolver essa humildade. Aliás, irmãos, essa é uma virtude urgente na vida dos crentes. É uma virtude que nós precisamos desenvolver urgentemente. Você quer um exemplo do quanto nós precisamos de humildade? O exemplo são os conflitos que nós temos às vezes uns com os outros. Nossos conflitos interpessoais, eles são uma amostra clara da nossa falta de humildade. Porque conflitos interpessoais têm a ver, sabe com o quê? Choque de egos. Não são duas pessoas que se conflitam, são dois egos que se conflitam. Porque quando o nosso ego, irmãos, ele está exaltado, o nosso ego está grande, irmãos, ele se ofende por pouca coisa, ele se magoa por pouca coisa, ele se irrita com pouca coisa, ele se sente diminuído por pouca coisa, e ser diminuído dói, né? Dói. Dói para quem tem o ego exaltado. Como João não tinha o ego exaltado, para ele, irmãos, em certa medida, vou dizer, talvez tenha sido fácil, eu não sei se foi, mas o fato é que ele disse, é importante que ele cresça e eu diminua. É importante que ele cresça e eu diminua. Portanto, irmãos, rogue a Deus, peça para o Senhor, Senhor, esvazia meu ego, Senhor. Tira todo orgulho, tira de mim toda soberba, tira de mim, Senhor, toda essa necessidade, sabe, de reconhecimento. Senhor, eu quero humildade, Senhor. Me ensine a ser humilde. Humildade. E por último, se você quer ser grande aos olhos de Jesus, seja um pavimentador do caminho para a chegada de Jesus na vida das pessoas. Seja um pavimentador do caminho para a chegada de Jesus na vida das pessoas. Olha que interessante, irmãos. Diz o Mateus 3, do versículo 1 a 3, o seguinte acerca de João Batista. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. João Batista, irmãos, ele foi comparado a uma cena muito interessante dos dias de Jesus. Quando o imperador queria visitar uma província longe da capital, então ia à frente do imperador uma equipe de trabalho, engenheiros, operários. Então, onde o imperador visitava, normalmente chegava ali também um avanço, prosperidade, desenvolvimento. Porque o caminho por onde o imperador ia passar, ele tinha que ser preparado. Então, se a estrada estava esburacada,
então os buracos eram aterrados. Se havia um rio, uma ponte tinha que ser construída. Se a terra, se a estrada estava um tanto sinuosa, era ela ajeitada, alinhada. Estava irregular, ela era aplainada. Então, é essa metáfora que está sendo usada para se referir a João Batista, quando diz aqui que ele que tem a missão de preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele foi aquele que foi aplainando o caminho, para que Jesus passasse pelo caminho e chegasse às pessoas. Meus queridos, eu creio, tenho essa convicção, que o ministério de João Batista, em certa forma, é estendido a nós. Nós também somos chamados para preparar o caminho para a chegada de Jesus, o acesso de Jesus à vida das pessoas. E sabe como é que nós preparamos esse caminho? Preparamos por meio do nosso testemunho. Preparamos por meio da forma como vivemos a nossa fé. E aqui vem aquela perguntinha que vai incomodar. Se depender do seu testemunho, da forma como você está vivendo a sua fé, o caminho de acesso a Jesus às pessoas, ele está sendo esburacado ou está sendo aplainado? Se depender como você está vivendo a sua fé no seu cotidiano, o acesso a Jesus, você está ajudando a construir pontes ou você está construindo obstáculos? Porque o nosso papel, irmãos, não é criar obstáculos para que Jesus chegue às pessoas. A nossa missão não é deixar o caminho mais difícil de acesso de Jesus às pessoas, não. A nossa vida, irmãos, a forma como vivemos a nossa fé, ela tem esse poder, ela prepara o caminho, ela aplana o caminho, para que Jesus acesse a vida das pessoas. Quer ser grande aos olhos de Jesus? Seja um bom pavimentador do caminho, para que Jesus acesse a vida das pessoas. Construa pontes e não barreiras. Aplane o caminho e não faça buracos, para que Jesus acesse a vida das pessoas. Se você fizer isso, o Senhor Jesus vai olhar para você e Ele vai ver em você grandeza. Amém? E aí, você quer ser grande aos olhos desse mundo? Ou você quer ser grande aos olhos de Jesus? Você quer ser reconhecido grande nessa sociedade? Ou você quer ser considerado grande no céu? Onde você está investindo a sua grandeza? Nesse mundo? Ou nas realidades celestiais? Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos buscar o Senhor. Eu quero que você reflita sobre essa palavra. Primeiro, eu quero desafiar você em nome de Jesus. Não seja como um caniço levado pelo vento, para lá e para cá. Não, você precisa ser firme. Você precisa ser robusto na sua fé. Você precisa ter a ousadia de se posicionar. Eu vejo nas redes sociais, tem tanto crente ousado para se posicionar politicamente, criando desentendimentos, criando contenda, faz postagens altamente provocativas. Às vezes eu penso, meu Deus, como teve coragem? Eu quero que você tenha a coragem para se posicionar como crente, em defesa da sua fé, em defesa da justiça, aquilo que é verdadeiramente justo. Quero convidar você a esvaziar-se de si, vestir-se de simplicidade, não a simplicidade externa, mas a simplicidade da alma,
A simplicidade da alma vai se exteriorizar na forma como você trata as pessoas, na forma como você lida com as situações. Simplicidade. Humildade. Talvez Deus está trabalhando na sua vida para te ensinar humildade. Já dissemos aqui, repito, não tem escola melhor para nos ensinar a humildade do que a escola da humilhação. E Deus muitas vezes permite que você seja humilhado, mas você não se humilha. Porque uma coisa é estar numa situação de humilhação, a outra coisa é você se humilhar. A Bíblia não diz que exaltados serão os humilhados, a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Às vezes você está no estado de humilhação, mas não se humilha. Não se humilha diante de Deus. E Deus está te quebrando, Deus está te moendo. Mas não porque Ele quer teu mal, mas é porque a humildade vai fazer de você alguém que é verdadeiramente exaltado, não nesse mundo, mas no céu. Grande não neste mundo, mas nas realidades celestiais. E Deus te chamou. Meu querido, olha a missão nobre que Deus te deu. Você é um pavimentador do caminho por onde Jesus vai passar para chegar na vida das pessoas. As pessoas com quem você estuda, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você convive. Você está ali e não é por acaso, você não está ali sem propósito, você está ali porque o Senhor te enviou à frente para preparar o caminho para a chegada do Rei. Então pare de esburacar o caminho, pare de criar barreiras, por conta da sua má conduta, do seu mau testemunho, sua má postura. Quando as pessoas olham para você e vê simplicidade, humildade, quando vê em você uma pessoa íntegra, vê uma pessoa amorosa, vê uma pessoa perdoadora, vê uma pessoa mansa, isso ajuda essas pessoas a olhar para Jesus. Isso é pavimentar o caminho para a chegada de Jesus. Seja grande aos olhos do Senhor. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Ó Deus, nós estamos nesse momento encerrando esse tempo aqui juntos, onde nós podemos cantar louvores ao Teu nome, nós podemos orar e buscar o Teu favor. Aqui, Senhor, nós podemos, ó Deus, nos confraternizar nesse ambiente, Senhor, tão abençoado. E agora, diante da Tua palavra, nós pedimos, ó Deus, para que ela esteja firmada em nosso interior, que essa palavra seja essa semente semeada no nosso coração e que ela não seja tirada, pelo contrário, Senhor, que ela encontre uma terra fértil, que ela possa germinar, que ela possa gerar, ó Deus, frutos que glorifiquem Teu nome, em nome de Jesus. E agora, Senhor, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre a nossa semana. Ah, Deus, que o amor do Senhor, o amor incomensurável do Senhor, que a graça abundante de Jesus Cristo, a consolação do Teu Espírito seja com todo o Teu povo aqui, com todo o Teu povo espalhado por esse mundo. Senhor, despeça-nos desse lugar, despeça-nos em paz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.